Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada. É uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com todos os senhores para juntos estudarmos, através do ensinamento da Sede Noé, um tema muito reflexivo que está inserido na publicação para realizar o amor e a oração. Dentro dessa publicação, no capítulo 23, o autor do livro, professor Seiichi Taniguchi, nos ensina a viver um olhar profundamente amoroso. E é muito importante nós tomarmos a consciência de que este olhar profundamente amoroso já existe dentro de todos nós. A Seiichi Noé nos ensina e parte da premissa de que todos nós somos filhos de Deus perfeitos e que temos dentro da nossa mente a visão perfeita da vida em todos os aspectos. E nos ensina sempre a ver as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. E esse capítulo trata da alegria de viver feliz, baseada neste olhar profundo e amoroso. Então, no livro, na página 307, o professor Seiichi Taniguchi nos começa a explicar como nós podemos desenvolver na nossa vida, em todos os momentos, esse olhar profundamente amoroso de filho de Deus que somos. E ele começa nos explicando desta forma. É uma alegria infinita o fato dos ensinamentos da Seiichi Noé estarem sendo transmitidos em todo o país, pois temos certeza de que as pessoas encontram a felicidade através destes ensinamentos. Então, neste momento, gostaria de uma forma assim carinhosa, se estiver entre nós alguém conectando com o ensinamento da Seiichi Noé pela primeira vez, explicar de uma forma mais ampla para essas pessoas, mas também, avivar na mente daqueles que já participam como é importante nós aplicarmos o ensinamento da Seiichi Noé. Nós hoje temos a possibilidade, através de eventos como este dessa natureza, de falar com o maior número possível de pessoas, de estarmos conectados neste mundo com várias pessoas de todo o nosso país e de outros países também.
E isso para nós, praticantes, preditores da sétima, nos traz muita alegria, porque isso nós temos certeza, como ele fala no livro, que esses ensinamentos, quando transmitidos e aplicados na nossa vida, nós vamos ter essa alegria de viver e conviver com a prática de olhar tudo em nossa volta com esse olhar profundamente amoroso, de que só existe Deus e o que vem de Deus. E ele continua explicando que é importante, para a alegria de ser feliz, nós fazermos a alegria alheia e ter a felicidade de ficar alegre com a alegria do outro. Então ele diz assim: nós fazemos da alegria alheia a nossa própria alegria. Sentimos a alegria suprema quando alguém está feliz. Não sacrificamos a alegria do outro para obter a nossa alegria. Então, nesse parágrafo, ele quer nos explicar: cada um de nós trazemos dentro de nós essa partícula de alegria infinita. E é isso, não precisamos tomar a alegria do outro para ficarmos alegres, mas devemos também conviver com essa grande energia, com essa grande vibração de nos alegrarmos com a alegria do outro. E ele vai nos explicando que mesmo em um futuro próximo, no mundo fenomênico, o movimento Seiti-Noye do Brasil, ou Seiti-Noye em geral, desapareça na face da Terra, o que a Seiti-Noye prega, só existe Deus e o que vem de Deus, nunca desaparecerá. E esse capítulo, ele nos leva a essa consciência, para olharmos, não é, o mundo, a nossa própria vida, a vida da nossa sociedade, dos nossos familiares, com esse olhar profundo de amor de Deus que existe dentro de nós. Mas em seguida, ele fala assim, para fazermos uma reflexão, que nós nascemos neste mundo fenomênico como indivíduo. E para vivermos em coletividade, precisamos da sociedade. E aqui ele fala assim, para a nossa reflexão, o indivíduo e a sociedade. Se não existirem indivíduos, não existirá a sociedade. Então nós temos que, neste momento, parar, refletir, compartilhar. Se nós estamos vivendo na sociedade Y, por exemplo, nós hoje vivemos na sociedade brasileira, não é? Nascemos no Brasil, ou residimos no Brasil, vivemos na sociedade brasileira. Mas essa sociedade é compartilhada em regiões. Eu, por exemplo, vivo na sociedade brasileira, mas resido na cidade do Salvador. Então, eu faço parte da sociedade brasileira baiana da cidade do Salvador. Então, essa regência vibratória, né, é que faz o meu viver ter a oportunidade de compartilhar esse olhar profundo e amoroso em princípio. E ele vai dizendo, se não existirem indivíduos, não existirá a sociedade. Então, se nós não tivéssemos nascido cada um em um lugar de um país, de um estado, de uma cidade, a sociedade não existiria. E aí ele faz com que a gente reflita. Ele diz assim, e ao observar a sociedade da atualidade, o indivíduo A haverá de um modo, enquanto o indivíduo B haverá de outro modo. Então, o que ele quer dizer? Que para a nossa consciência, a nossa reflexão, cada indivíduo é um, com as suas características individuais, com a sua essência divina, com a sua totalidade, não é, de exercício mental. E nós não podemos, em sociedade, querer trabalhar um comportamento mental uníssono, de que todos pensem como nós pensamos, de que todos ajam como nós agimos, mas nós temos que ter essa consciência. E aí ele amplia a nossa reflexão no texto e diz assim, se observar a sociedade de uma posição neutra, ela será um conjunto abstrato, uma sociedade morta e não viva. Então, se nós tivermos um comportamento mental de achar que a sociedade vai agir toda daquela forma, nós não teremos uma sociedade viva, e sim uma sociedade morta. E ele continua explicando. Não passará de um conceito que tanto critica os materialistas, e quando um país X estiver em guerra com o país Y, o indivíduo A interpretará essa guerra de um modo, e o B fará isso de outro.
Então aqui nós vamos parar para juntos fazermos uma reflexão. Cada situação na vida que nós posicionarmos se ela é boa ou má, vai depender da postura mental, do nosso modo de ver e do nosso modo de transmitir o nosso amor. E é isso. E como ele explicitou a questão de guerra entre países, uns verão de uma forma positiva e outros verão de uma forma negativa. E se nós estamos desejosos, nesse momento, de estudarmos como colocar o nosso pensamento voltado para a mente divina que está dentro de nós, afirmar aquilo que o ensinamento da Seitonê nos transmite. Só existe Deus e o que vem de Deus, e que nos ensina a ver as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e tomar hoje a decisão de praticar, em princípio, em nós mesmos, essa visão, né, que na Seitonê, essa visão de perfeição, de bondade, de luz, de vibração de alegria, de harmonia, nós denominamos que é uma visão da imagem verdadeira, que é a mesma a forma como Jesus Cristo via o mundo e explicou, né, que o mundo estava tudo muito bom. Então, se nós desejamos aplicar isso na nossa mente, né, na nossa vida, gostaria de sugerir a todos que estão aqui neste momento estudando esse capítulo deste livro grandioso para realizar o amor e a oração, tomar essa decisão de buscar todos os dias, em todos os tempos, em todas as horas, a visão que melhora. E essa visão que melhora tudo está dentro de nós. Então ele continua dizendo: a maioria das pessoas diz que a guerra é um mal, e não há dúvida de que é um mal. Não é? Entretanto, para uns, a guerra é um bem. Então, ele diz: a guerra, porém, dissemina na humanidade sofrimentos atrozes. A mentalidade desarmônica, de ódio mútuo das pessoas, é que causa e atrai a guerra. Mas essa é uma mentalidade falsa e não existe de verdade. Então, o que ele quer dizer? No mundo em que nós estamos vivendo, que é o mundo dos 5 sentidos, dominado pela nossa mente, nós teremos pensamentos antagônicos em relação à sociedade em que vivemos. Não é? E tem que partir de nós essa tomada de decisão de ter esse olhar profundamente amoroso em todas as circunstâncias, para com todas as pessoas e com todos os fatos. E aí vamos refletir, né? Compartilhar que no mundo em que nós vivemos na atualidade, isso não é uma coisa fácil, mas não é uma coisa impossível. A Seitonê nos ensina, né? E ele vai nos dizendo que essa visão de vibração belicosa, essa visão de guerra, essa visão de que o outro é bom e eu sou ruim, ou vice-versa, eu sou bom e o outro é ruim. Essas visões antagônicas não são as visões que nos fazem manifestar o olhar profundamente amoroso de Deus que está dentro de nós. E aí ele explica: originalmente é assim que a Seitonê nos ensina a ver a vida, da forma da origem, da perfeição como nós fomos criados e que nós denominamos, né, uma visão voltada para a imagem verdadeira. Então ele diz assim: originalmente os seres humanos vivem alegremente, compartilhando a felicidade. Não se encontra a felicidade onde as pessoas se criticam, apontando o mal reciprocamente. A felicidade existe onde as pessoas louvam reciprocamente a boa vontade e a qualidade do outro. Vou até repetir para que a gente possa memorizar com mais profundidade. Não se encontra a felicidade onde as pessoas se criticam, apontando o mal reciprocamente. A felicidade existe onde as pessoas louvam reciprocamente a boa vontade e as qualidades do outro. O homem verdadeiro jamais realizou uma guerra. Então vamos parar para refletir. Vivemos em sociedade, não é? Mas mesmo vivendo em sociedade, nós temos o lar, onde nós residimos com os nossos familiares. Então essa prática de ver com esse olhar profundo de amor de Deus que está em nós, ela tem que ser iniciada no nosso viver diário
principalmente com os nossos familiares. E se nós tivermos o hábito errôneo de mesmo não expressar a crítica, mas criticar os nossos familiares mentalmente, nós já estamos distorcendo a forma correta de visualizar a imagem verdadeira do outro, que é a imagem verdadeira que está dentro de nós. Então, nós precisamos atuar, estudando e praticando o ensinamento da Seiti-Noe, para uma busca de conviver com esse olhar profundo da imagem verdadeira. Então, ele diz aqui, que o olhar profundo da imagem verdadeira, na página 311 desse livro, ele diz: um olhar profundo de amor faz desaparecer tudo que é imperfeito, porque esse não é um olhar superficial e sentimental. Então, muitas vezes, nós convivemos com atritos entre os nossos familiares. Esses atritos se estendem pela sociedade em que vivemos, não é? Compartilhamos esses atritos em diversas vertentes do nosso viver, porque nós temos o hábito de criticar. Nós criamos esse hábito de criticar e precisamos atuar à luz da Seiti-Noe para visualizar no nosso viver diário: aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. E aí o professor Seiichi Taniguchi, com toda a sua experiência e prática, escreveu nesse livro exatamente isso, que o olhar profundo do amor de Deus que está em nós faz desaparecer tudo que é imperfeito, porque não é um olhar superficial que vai superar a nossa existência verdadeira. E a Seiti-Noe, ela parte dessa premissa: aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. E eu, como filho de Deus, pertenço a essa vibração do mundo da imagem verdadeira. Tenho esse poder de colocar a minha mente voltada para essa perfeição e ver as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. E principalmente, não é, as minhas em primeiro lugar. Visualizar a minha imagem perfeita de filho de Deus, ter amor profundo a essa oportunidade de estar vivendo no mundo fenomênico e praticar a meditação Shisokan. É uma forma prática da Seiti-Noe que nós podemos adquirir se não tivermos ainda o livreto Shinsokan, aprender a contemplar com o olhar profundo do amor de Deus essa imagem verdadeira que já existe dentro de nós. E aí, pergunto para todos nós, estudantes deste ensinamento: quem é que não quer viver uma vida de alegria, de felicidade, de prosperidade, de harmonia familiar, de harmonia na sociedade, de harmonia em paz em todos os sentidos? Todos nós queremos, mas muitas vezes, devido ao desconhecer que dentro de nós existe essa partícula de perfeição, nós nos habituamos a só ver as partes negativas das pessoas e principalmente as nossas. E se nós não tivermos uma mudança interior, de nos vermos como filhos de Deus, isentos de pecado, de doença, de morte, de infortúnio, de pobreza, de infelicidade, nós não vamos poder transmitir essa luz de perfeição para os outros. E a grandeza do ensinamento da Seiti-Noe está em nos colocar a oportunidade de nos olharmos como filhos de Deus. E aí, nesta mesma página, o professor Seiichi Taniguchi nos fala de um grande praticante. Ele diz assim: quando se olha o próximo com sentimento de amor verdadeiro, não existe nisso uma má imagem, porque eu e o outro somos um. Então ele diz, até as pessoas, que nós podemos ver assim como pessoas vingativas, pessoas perigosas, pessoas que maltratam os irmãos, pessoas que fenomenicamente tiram as coisas dos outros, tiram a vida dos outros. Se nós tivermos esse olhar profundo, verdadeiro, do amor de Deus que está em nós e que traz no outro, essas pessoas podem voltar a sua mente para Deus e modificar o seu modo de viver. E aqui nesse livro, ele traz uma experiência, de uma pessoa que no mundo em que vivia, na sociedade em que vivia, era visto como um fascínio, muito perigoso estar dele. E aí ele fala assim da vida de Stardelli aqui nesse capítulo desse livro. Stardelli regenerou-se quando sentiu
o olhar profundo do amor de Cristo. Então, Stardale era uma pessoa de alta periculosidade, né? No mundo fenomênico, já tinha praticado atos muito pecaminosos e foi preso e teve que passar por todas aquelas experiências negativas de torturas, né? Penitências, quando se é preso. E mesmo assim, mesmo dentro da prisão, ele continuava rebelde, ele continuava à luz da mente e também na prática do seu dever diário, com uma pessoa de alta periculosidade. Que um dia em que ele estava sendo torturado, com uma tortura muito grande, 15 dias passando, né, com a cabeça para baixo e os pés para cima, em alto do desespero, ele já não conseguia mais conviver com aquela vibração negativa e ele disse aqui, eu vou, né, me entregar para essa situação, eu vou morrer desse jeito aqui. Mas o mestre Masaharu Taniguchi traz um livro fantástico que eu gostaria de sugerir para todos os senhores, para que essa palavra que nós estamos transmitindo, que até uma pessoa de alta periculosidade é o nosso modo de ver no mundo que estamos vivendo agora, que é o mundo dos 5 sentidos, essa pessoa pode se tornar uma pessoa de luz, uma pessoa de paz, uma pessoa que vai trazer amor e paz para a humanidade inteira. E o Dr. Masaharu Taniguchi escreveu um livro, o fundador da Seito-no-ie, denominado O Amor Supera o Castigo. E dentro deste livro, gostaria que os senhores sugerissem, né, gostaria de compartilhar e sugerir a leitura de todo o livro, mas leiam aquilo que o Dr. Masaharu Taniguchi fala neste livro sobre a personalidade de Stardale. Naquele momento de profundo sofrimento que Stardale estava 15 dias naquela posição, cabeça para baixo e pés para cima, passando pelaquela tortura na penitenciária e que naquele momento do mais profundo desespero, ele conta aqui na página 15 desse livro, né, que ele estava nessa posição, já se integrando ali, né, se entregando para aquela situação negativa e ele teve a oportunidade de ter a visão de Jesus Cristo em frente dele. E ele diz assim, quando eu me dei conta, aconteceu algo extraordinário, Stardale falando. Eu vi Jesus Cristo de pé, perto da cabeceira. Dele narra a cena. Ele se aproximou de mim. Vi que seus lábios se moviam, mas não conseguiram ouvir o que ele dizia. Ele chegou bem perto de mim e me olhou. Com um olhar profundo, fitou-me nos olhos. Era um olhar que parecia traspassar o âmago da minha alma, mas era de uma bondade infinita. Era um olhar que parecia traspassar o âmago da minha alma, mas era de uma bondade infinita. Eu nunca tinha visto uma pessoa me olhar com aquele olhar profundo, iluminando pela luz do profundo amor. Então, essa experiência de Stardale, que está neste livro grandioso, O Amor Supera o Castigo, nós podemos levar para o nosso viver. Por mais, né, que nós tenhamos convivido com pessoas aparentemente pecaminosas, não é, vingativas, gostam de criticar, mas se nós voltarmos a sentir a bondade inata dessa pessoa, a profundidade do amor de Deus que está dentro de mim e que está dentro dessa pessoa, essa pessoa, mesmo sem nenhuma palavra, Stardale não ouviu nenhuma palavra de Jesus Cristo. E eu volto a dizer, esse livro é de uma grandiosidade que os senhores nem imaginam. Eu tinha uma grande mágoa do meu pai antes de adentrar na Seito-no-ie. Mas lendo esse livro, percebendo, né, que aqueles atos aparentemente pecaminosos que meu pai praticava era com o desejo profundo de fazer o melhor para mim, só que eu não entendia. E entendendo essa forma de ver a imagem verdadeira e perfeita do meu pai e perdoar os atos praticados por ele, eu consegui ver a profundidade do amor manifestado aqui no mundo em que vivemos, na sociedade em que vivemos, através da experiência da leitura, volto a dizer, deste grandioso livro, escrito pelo mestre Masaharu Taniguchi, contando a história de Stardale.
E ele vai explicando, né? Quando eu percebi estar dele, ele continua explicando esse momento que ele teve de empatia, não é? Com a visão que teve de Jesus Cristo e essa situação em que ele estava vivendo. Então, naquele momento, quando ele tomou conta, né? Ele já não estava mais naquela posição de sofrimento, ele já tinha sido tirado daquela tortura, ele já estava de joelhos, agradecendo, não é, a Deus. E ele fala assim: graças a um misterioso poder de percepção adquirido nesse cenário, compreendi que estava no mundo da existência verdadeira. Ele não sabe dizer, quando os senhores se derem a oportunidade de ler a publicação, de adquirir, a ler e praticar, vai sentir que esse momento de nós nos encontrarmos com esse amor profundo de Deus amoroso que está dentro de nós é uma situação ímpar, nossa, com a manifestação da nossa divindade já existente, que na Seitinoye nós chamamos e denominamos de imagem verdadeira. Não é? E aí ele diz aqui, ó, punições e torturas aplicadas por meios externos e materiais não conseguiram dobrar a personalidade obstinada e audaz do criminoso e obrigaram a se regenerar. Mas bastou o olhar bondoso de Jesus Cristo, que lhe apareceu no sonho, o olhar repleto de luz e amor, para que ele regenerasse. A imagem verdadeira de Jesus Cristo, que apareceu para estar dele, se desfez logo e em seu lugar começou a surgir algumas letras. A palavra que se formou foi amor. Muitas vezes nós expressamos de uma forma habitual. O amor tudo resolve. Nós temos o hábito de expressar. Mas nós precisamos contemplar esse amor profundo, amoroso que está dentro de nós. Voltando à publicação para realizar o amor-oração, gostaria de continuar aquilo que o professor Seiichi Taniguchi, autor do livro, nos ensina. Em busca de amor. Ele diz assim: nós vivemos em busca de amor. Nós queremos ser amados, reverenciados, reconhecidos, mas a lei que transmite, não é? A ação-reação nos ensina, é dando que se recebe. Então, em princípio, nós precisamos trabalhar a visão de profundo amor a nós mesmos, para depois nós termos a condição, não é, de conectar com a visão de profundo amor que nós vamos ter do outro. Então, aqui na página 314 do livro, ele fala que a nossa missão aqui na Terra é viver curando. E ele não fala da cura física, ele fala da cura mental. Que nós devemos viver curando a nossa mente de pensamentos antagônicos, de sentimentos de mágoa, de ressentimento, de raiva, de ódio, de ira, né? E ele diz assim, ó, quem ama não abandona nem a si, nem as pessoas, mas procura curá-las. Amar é viver como um grande santo. Então, se nós desejamos viver a paz, se nós oramos pela paz mundial, se nós buscamos essa vida de alegria infinita, nós devemos ter um profundo amor a nós mesmos. E se por acaso nós tivermos ações pecaminosas que não condiz com o homem filho de Deus, o primeiro perdão que nós devemos dar era a nós mesmos, para nós termos condição daquilo que possuímos dentro de nós manifestar no outro. E aí ele vai explicando, né? Ele nos faz uma reflexão e uma analogia para que a gente tenha um comportamento mental de um santo. Ele diz assim: para um grande santo, o mal não é verdadeiramente um mal. Ele só vê o bem, não enxerga o mal. Ele vive cercado de gratidão das pessoas que foram curadas, né? Então nós que tivermos a fé da nossa religiosidade, seja ela qual for, e confiarmos no ensinamento, porque a Seitinoye também prega, né, a unidade entre todas as religiões, e ela fala que todas as religiões emanam de Deus universal. Se nós praticarmos a essência da nossa religião, nós vamos ver que estamos praticando o formato que a Seitinoye nos transmite. Só existe Deus e o que vem de Deus. E aqui onde estou, neste momento, é o mundo da perfeição, que na Seitinoye nós denominamos mundo da imagem verdadeira.
Então, para viver como um santo, ele não vê o mal, ele só vê o bem. Né? E ele diz assim, ele vive cercado de gratidão das pessoas que foram curadas. Porque se nós acreditarmos na essência, nós vamos ter esse sentimento de gratidão, de transformarmos a nossa vida de tristeza para uma vida de alegria, de transformarmos a nossa vida de mágoa para a vida de perdão. Não é isso? E bem apropriadamente para os cristãos, São Francisco deixou a oração, né? Deixou essa oração, para que nós transformemos os nossos atos, pensamentos e palavras, vibrações de tristeza, e levemos alegria, vibrações de mágoa, e levemos perdão, e assim sucessivamente. Então ele diz assim, para um grande santo, aqui é importante nós refletirmos juntos, porque ele diz assim, para um grande santo, queixas, insatisfações, críticas insensatas, são iguais às vozes de crianças pedindo doces e leites. Olha que analogia. Né? As pessoas que nos criticam, mesmo nós que criticamos, que nos queixamos, que ficamos insatisfeitos com a vida que estamos vivendo, que falamos de A, que falamos de B, ele diz assim, são iguais a vozes de crianças pedindo doces e leite. Assim como o pai nega, assim como um pai pega carinhosamente no colo o pequeno filho que o ataca, né, pedindo doces e leites, Deus também, na sua misericórdia, faz a mesma coisa. Não vai nos dar todo o volume de doces e leites que a gente quer naquele momento. Porque sabe que aquilo para nós não é um bem. Mas vai fazer de uma forma, usando uma estratégia, né, de amor, de profundo amor. E ele continua aqui no livro, dizendo assim para nós como é importante nós vermos a nós, a todos e a tudo com os olhos de Deus. Ele diz assim, Deus é amor perfeito. Deus não cria nada que é mal. O mundo de Deus é perfeito e amoroso. Então, quando nós formos orar, como nós formos viver, nós devemos estar atentos a essa forma de ver a vida. Por isso que a Seijuei nos ensina no livreto Shinsokan. Repito, existe o canto evocativo de Deus. E nesse livreto ele nos diz ver as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, que é uma norma dos praticantes da Seijuei, né? Ver as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca suas partes negativas. E nos ensina, na prática da meditação Shinsokan, evocar o Deus que está dentro de nós e afirmar, não sou eu que realizo as minhas obras, Deus que está em mim as realiza. E aí ele vai continuando nos ensinando a viver curando. E essa expressão viver curando é viver com um amor atencioso. Por isso que ele nos ensina a praticar esse estado de atenção, de alerta, de ter oportunidade de correção. Hoje nós podemos criticar, podemos pensar uma coisa negativa, podemos emanar uma vibração ruim, manifestar um estado de saúde doentia, mas imediatamente nós devemos regravar. Não sou eu que realizo as minhas obras, é Deus que está em mim que realiza. E aqui ele continua nos fazendo refletir, nos ensina dessa maneira. Quando Deus observa o mundo, nele jamais vê o mal. O mundo que Deus vê é extremamente belo e bom, mas é impuro o mundo visto pelo homem carnal. Então, essa visão que nós temos de sofrimento, não é, de guerra, de vida belicosa, um querendo as coisas dos outros, da inveja, do ciúme, da crítica, da insatisfação, é uma visão periférica nossa, uma visão errônea. E aí ele diz assim, se alguém acha que existem pessoas que sofrem, não significa que Deus não as salvou. Isso nada mais é que reflexo do pensamento desse alguém que acha que as pessoas sofrem. Ele pode enxergar uma sociedade imperfeita, mas a sociedade vista pelos olhos amorosos de Deus já é perfeita. Isto porque Deus é perfeito e é o todo de tudo. O amor dele é completo. Então, este capítulo desse livro, para realizar o amor e a oração, nos leva a essa consciência
E nós precisamos aprofundar, em princípio, em nós, essa maneira de ver o belo, de ver o bem, de ver o perfeito, que a Seitonei denomina como imagem verdadeira. E nós usamos, né? Entre várias orações, nós usamos a prática da meditação Shinsokan. Né? E a palavra Shinsokan, traduzida para nosso idioma português, nos ensina que é ver e contemplar Deus com os olhos espirituais. Adquirindo o livreto Shinsokan, nós vamos ter a forma prática, mas de todos os dias, se assim denominar, desejarmos viver o ensinamento da Seitonei, porque o ensinamento da Seitonei tem essa grandeza. À proporção que nós vamos praticando, nós vamos tendo a alegria de ver a nossa vida modificar em todos os aspectos. Mas é uma tomada de decisão individual. Muitas pessoas gostam de estudar a Seitonei, de ler as publicações, de participar dos eventos. Mas a veracidade do ensinamento da Seitonei, para lhe trazer a alegria de viver, precisa ser compartilhada, em princípio, com você mesmo, com a prática. Então, é necessário adquirir as publicações e fazer as orientações aqui recebidas, como também praticar a forma de ver Deus em nós e no próximo, e nas coisas, e nas pessoas, e nos fatos, que a Seitonei nos ensina, que é praticar a meditação Shinsokan. Mas ele continua dizendo assim, ó, quando se observa a sociedade com olhos sem amor, ou com um olhar de falso amor, parece que a sociedade é impura. Amar é ser atencioso para com o outro. Então, o Dr. Masaru Taniguchi diz, você tem que ver a perfeição em você, mas você também tem que ver essa perfeição no outro. E ele vai seguindo, nos orientando como ver essa perfeição no outro. Essa perfeição no outro vai fluindo à proporção que, né, nós vamos tendo a oportunidade de levar palavras de luz, de estudarmos juntos, que é essa oportunidade que Deus está nos dando nesse momento, de refletir que aqui agora onde nós estamos vivendo é um mundo criado por Deus de perfeição, não é? E voltando ao livro que fala, né, do amor que supera o castigo, que é o Dr. Masaru Taniguchi nos explicando o modo de viver, de estar dele, antes de descobrir que tinha essa essência de Deus nele, e depois que sentiu e descobriu, ele não saiu da penitenciária. Ele não foi isento, não é, das ações que tinha realizado no mundo fenomênico e que teriam sido cumpridas pela lei jurídica. Mas ele se tornou uma pessoa de grande amor dentro da penitenciária. E ele foi podendo praticar essa visão de amor profundo, não somente na vida dele, né? E ele foi podendo atingir a alegria do perdão, que é uma sensação de paz de espírito grandiosa que nós podemos atingir, né, quando nós temos mágoa, ressentimento de alguém e que nós aplicamos a oração do perdão, o sentimento do perdão. Né? Visualizamos esse perdão, em princípio, dentro de nós. Afirmamos que o perdão já existe dentro de nós e podemos transmitir essa vibração de perdão para o outro e reciprocamente receber esse perdão do outro, que não precisa nem estar um na frente do outro. Não é? Porque aqui no livro, Amor Supera o Castigo, o Dr. Masaru Taniguchi nos ensina que uma visão em sonho salvou a estar dele, daquele sentimento ruim que ele tinha em relação a ele e em relação a tu e a todos. E com esse sentimento profundo de amor, nós vamos transmitindo a paz, nós vamos transmitindo a alegria, nós vamos transmitindo a riqueza, nós vamos transmitindo, não é, a harmonia, a sabedoria e todos os atributos de Deus que já estão inseridos na nossa vida. E volto a dizer, esse é um grande livro. Não é? Usando a forma como o professor Seiichi Taniguchi nos ensina, ver a profundidade do amor que está em nós e praticando a experiência de estar dele, nós vamos sentir a alegria de viver. Como é bom poder viver como filho de Deus, tendo a oportunidade de transmitir paz, alegria, de ser uma pessoa que quando a gente chega nos lugares, né, todos ficam felizes com a nossa presença, que todos os nossos familiares fazem questão da nossa presença e que nós também, né, ficamos felizes e fazemos questão da presença deles.
E aí o professor Seitoniguchi continua no capítulo, não é? Falando dessa oportunidade que nós temos de olhar com profundo amor. Então ele diz assim: um olhar de profundo amor não transforma objetivamente os indivíduos e a sociedade. Um olhar de profundo amor que você tenha não é para transformar o outro. Isso é importante refletir. E ele diz assim: mas somente enxerga essa mudança a pessoa cujo olhar se transformou e se tornou profundamente amoroso. Então, em princípio, nós podemos interpretar a forma de estudar a Seitonui errônea. Nós não estudamos a Seitonui, não praticamos a Seitonui para transformar o outro. Nós precisamos entender a profundidade do ensinamento desse capítulo. Que este olhar de profundo amor não vai transformar o indivíduo, não vai transformar a sociedade. Nós precisamos fazer essa reflexão, essa oportunidade de entender que dentro de mim tem esse olhar profundo de amor amoroso, similar ao de Deus, igualzinho ao de Deus, precisa partir primeiro para dentro de mim. E ele continua explicando, diz assim: Deus não impõe ao homem o bem nem o mal. O bem deve ser descoberto por si mesmo. Olha que coisa maravilhosa, não é? Deus não impõe ao homem o bem nem o mal. O bem deve ser descoberto por si mesmo. Por isso que a Seitonui afirma, através da prática da meditação Shisokan, afirma com a capacidade, não é? Com a extensão de acreditar que aqui é onde estou, é o mundo da imagem verdadeira. E nos ensina a recitar, não é? Orações que nos fazem, através do poder criador da palavra, refletir essa imagem verdadeira na nossa vida. Que nos faz, né, de uma forma gratificante, porque o ensinamento da Seitonui, a proporção que nós vamos praticando, nós vamos sentindo a grandeza, a extensão do ensinamento. É um ensinamento que nós nunca vamos aprender na sua totalidade. Porque todas as vezes que nós abrimos uma publicação da Seitonui e lemos um texto, nós vamos tendo uma amplitude de visão em relação àquele texto e um desejo profundo de praticar aquele ensinamento. Então, esse capítulo que fala que nós precisamos trabalhar, não é? Praticar, visualizar o olhar profundo do amor de Deus dentro de nós, nós precisamos ter a certeza de que, em princípio, esse profundo amor está alojado dentro de nós. E quando a Seitonui nos ensina a haver uma visão de saúde, de vida, de alegria, de provisão, de harmonia, é a oportunidade que todos os dias nós temos de praticar a meditação de Shinsokan. Então é importante que nós tenhamos esta compreensão, né? Ainda que neste capítulo, para nós encerrarmos, né, o estudo desse capítulo e ainda aproveitarmos o momento que juntos estamos para realizar uma oração, é importante a gente saber, né, que esse profundo amor de Deus é um sentimento em que você olha em si, dentro de si, afirma: sim, eu sou filho de Deus, eu mereço sucesso, eu mereço saúde, eu mereço alegria, eu mereço harmonia, eu mereço, porque eu sou filho de Deus. Quando você tiver esse profundo sentimento de amor alojado no seu interior, é muito mais fácil você expressar esse amor em pensamento, em princípio, e ter a oportunidade de visualizar em pensamento esse amor existente no outro e compartilhar, não é, uma vibração de paz, de alegria, de felicidade. Então ele diz que isso é viver como santo, é ter a oportunidade de saber, não é? E a Seitonui afirma com a sua propriedade, visualizando o mundo da imagem verdadeira, que a doença não existe, que o pecado não existe, que a morte não existe. Por que a Seitonui afirma? Porque não são vibrações condizentes com a visão do profundo amor de Deus. No mundo da criação de Deus, não tem doença, não tem tristeza, não tem morte, não tem guerra,
não tem felicidade, não tem desarmonia de espécie alguma. Se isso se manifesta na nossa vida ainda, aqui no mundo que nós estamos vivendo, que a Sentinela denomina de mundo fenomênico, é que nós precisamos trabalhar através da oração, da palavra, da ação, essa visão de perfeição que nós temos. Então agora gostaria de solicitar a todos que estão compartilhando esse momento de grande estudo desse capítulo, que nos colocássemos em posição de oração. E eu vou escolher uma oração para praticarmos juntos. A oração está contida no livro Verdade em Orações, escrito pelo mestre Masaharu Taniguchi. E estudando esse capítulo para transmitir para os senhores, Deus me intuiu realizar uma oração que está contida aqui nesse livro. Esse livro é um compêndio de orações que vai nos ajudar a ter a oportunidade de expressar esse profundo amor em nossa vida e transmitir às pessoas. Porque a nossa missão aqui na Terra já foi destinada por Deus. É manifestar a vossa glória. E a glória de Deus só é amor, só é bem, só é belo, só é perdão, né? Porque o profundo amor de Deus perdoa todos os males. Então, nessa oportunidade, gostaria de solicitar a todos os senhores que desejarem se coloquem em posição de oração, e aqueles que não quiserem se colocar em posição de oração, que é uma posição tradicional da Sentinela, que nós colocamos a mão em frente ao rosto e visualizamos essa perfeição, essa bondade em nós, se coloquem em posição serena, né? Fechem apenas os olhos e vamos juntos contemplar as palavras que estão contidas na oração do livro Verdade em Orações, que diz assim: oração para exterminar todos os males, pecados e karmas maléficos. Nós precisamos aprender a exterminar, a eliminar dentro de nós vibrações que não condizem com o Filho de Deus. Nós precisamos aprender a visualizar coisas boas. E se dentro da nossa visão periférica, da sociedade que nós estivermos vivendo, nós estivermos vendo com os olhos carnais coisas que não condizem com o Filho de Deus, é necessário nós termos o bom hábito de praticar a oração que nos ensina a exterminar, que faz desaparecer na nossa vida coisas que não condizem com o Filho de Deus. Então, nesse momento, gostaria de pedir a todos para que fiquem atentos a esta prática da oração para exterminar todos os males, pecados e karmas maléficos. Deus é amor infinito. O amor faz ver unicamente a perfeição da imagem verdadeira, nunca as imperfeições do aspecto fenomênico. Deus não vê nossos defeitos. Quando Deus nos fita, todos os nossos defeitos se extinguem, do mesmo modo que, quando surge a luz, toda a treva deixa de existir. O perdão de Deus não é um perdão relativo, que consiste em tolerar nossas falhas depois de tê-las descoberto. Da mesma forma que a luz extermina a treva, Deus extingue nossos defeitos. Quando volvemos nossa mente a Deus, nossos defeitos se extinguem. A prática através da qual volvemos nossa mente a Deus é a meditação Shinsokan. Devemos perdoar os erros aos nossos semelhantes, exatamente como Deus perdoa-nos os defeitos. Isto é, em vez de focalizar os defeitos e erros dos outros e perdoar-lhe com tolerância, devemos contemplar fixamente a sua imagem verdadeira, que já é perfeita, e fazer com que essa perfeição se manifeste concretamente. Jesus Cristo, quando soube que Lázaro morrera, disse aos discípulos: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertar. Chegando a Betânia, foi até a gruta, onde o morto tinha sido sepultado, havia já 4 dias. Mesmo olhando para Lázaro, que jazia no túmulo,
Jesus não viu nele um corpo morto, mas sim e unicamente a vida que continua a vibrar, e chamou essa vida, dizendo em voz alta: Lázaro, sai para fora. Devemos fazer o mesmo em relação aos nossos semelhantes. Por mais imperfeita que seja a aparência fenomênica do outro, não devemos vê-la. Devemos olhar unicamente a perfeição de sua imagem verdadeira e, através de reverência e palavras de louvor, ajudá-lo a exteriorizar essa imagem verdadeira, essa natureza divina. Temos aprendido que a imagem verdadeira é o aspecto original perfeito, tal qual Deus criou. Existe eternamente em estado perfeito, não se macula, não se desgasta e jamais se extingue. Mas, se não a fitarmos através da meditação, ela não se manifestará. A perfeição da imagem verdadeira só se manifesta através da contemplação. Se o outro manifesta um aspecto imperfeito, é porque a nossa mente ainda não está suficientemente empenhada na prática de contemplar a perfeição da imagem verdadeira do outro. Se procurarmos contemplar continuamente a imagem verdadeira perfeita do outro com maior empenho, a perfeição de sua imagem verdadeira acabará se manifestando infalivelmente. Não diga que não consegue contemplar a perfeição da imagem verdadeira do outro, apesar de se esforçar para isso, alegando que é demasiadamente acentuada a imperfeição fenomênica dele. Podemos comparar a imperfeição fenomênica à barreira que se transporta numa competição de salto com vara. Quanto maior a capacidade do atleta, mais alta é a barreira a ser transportada. Se a barreira da imperfeição fenomênica que se apresenta agora diante de você está muito alta, a ponto de constituir obstáculo, é porque já se elevou até esse nível a capacidade que sua alma tem de contemplar a perfeição da imagem verdadeira, transcendendo o fenômeno. Portanto, exortando a sua própria coragem e aumentando a autoconfiança, transcenda a barreira da imperfeição fenomênica do outro e contemple a perfeição da imagem verdadeira dele. Cada pessoa que você encontra é uma personificação do amor de Deus, que procura elevar cada vez mais a sua alma. Sem se ater aos defeitos fenomênicos do outro, contemple-o com reverência e gratidão. A perfeição desta pessoa manifesta-se-á infalivelmente. Muito obrigado, muito obrigado. Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano da Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. As coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Até o dia 17 de dezembro, você também pode viver as emoções que marcaram este 6º Congresso Latino-Americano da Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. Saiba mais acessando sni.org.br/Congresso Educadores. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. 6º Congresso Latino-Americano da Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. Você ainda pode participar. Inscrições até dia 7 de dezembro de 2023 e conteúdo disponível até o dia 17 de dezembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigada! Em 2024,
comece os 366 dias do ano maravilhosamente bem. Adquira as Palavras de Luz 2024, preceitos diários para si e para quem você estima. Todas as manhãs, na sua casa ou no seu trabalho, você literalmente vira a página. Renova as energias duplamente ao ler as mensagens e pelo simples fato de deixá-las ali, expostas, de modo que elas preenchem o ambiente com vibrações de alegria e otimismo, atraindo assim a boa sorte. Logo nas primeiras horas do dia, ao atualizar a mensagem, você recebe a luz das palavras positivas e faça que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2024, preceitos diários, nos formatos de parede e de mesa, em condições super especiais. Historicamente, conhecido como um grande veículo propagador da Seichonoye, ajudando a torná-la conhecida no Brasil inteiro ao longo dos anos. São incontáveis os relatos daqueles que, ao exporem as palavras de luz, viram tudo fluir harmoniosamente bem em todos os aspectos. Para mais informações sobre como adquirir, acesse nossa livraria virtual livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também encontra comparecendo presencialmente em uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website sni.org.br. Palavras de Luz 2024, preceitos diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!